O IEP Live de hoje traz o engenheiro Nelson Luiz de Souza Pinto. Ele é engenheiro hidráulico e, inclusive, participou da construção das principais hidrelétricas do estado do Paraná. E não só no estado do Paraná. Esteve por muitos países do mundo. Foi também um dos primeiros engenheiros a compor o quadro da Copel. Se não me engano, foi o 6º funcionário e o 3º engenheiro da empresa. Também foi professor da Universidade Federal do Paraná. E nós gostaríamos de pedir ao engenheiro Nelson o que fez o senhor se encantar tanto pelo ramo da engenharia hidráulica? Bom, isso foi uma influência da própria universidade. Quer dizer, no curso de engenharia, uma das cadeiras que me atraiu pela maneira com que era dada, e tinha um professor que tinha um padrão muito bom, que era o professor Parigô de Souza. Então, quando eu me formei, eu sempre tinha um sonho de trabalhar na universidade também. Então, eu estava procurando emprego e resolvi abordar o professor Parigô para ver se havia alguma oportunidade de ser assistente da hidráulica lá. Não havia naquela época nenhuma razão, nenhum amor especial, mas era uma matéria que tinha me chamado a atenção, porque era muito bem dada e o assunto me atraiu. Aí ele me disse, olha, não, eu acho que você não precisa, para fazer um bom engenheiro, trabalhar como professor. Eu estou organizando, fui encarregado de organizar uma companhia nova, etc. E estava até pensando que você podia ser um dos nossos engenheiros. E, por coincidência, ele estava organizando a Copel, que foi isso lá no fim do governo Bento Munhoz, mas ainda já não era mais o Bento estava de ministro. E foi o que aconteceu. 2 ou 3 meses depois, ele me convidou para entrar na Copel. E o senhor foi o 6º funcionário da Copel e o terceiro engenheiro? Quando eu cheguei, só tinha 2 engenheiros, e tinha o homem do cafezinho, e a datilógrafa, a secretária. Era isso. Eu entrei até no mesmo dia da secretária, a dona Maria Fagundes, que ela é a número 7. Mas quando eu entrei, ela já estava na sala, então ela que deveria ser o número 6 ou 7. Mas, de qualquer maneira, foi assim. Agora, o que aconteceu é que, politicamente, quer dizer, a Copel tinha sido organizada como uma coisa assim, fora do todo dia. Então, não tinha uma natureza política, era uma natureza mais idealista de se dedicar a projetos maiores, etc. E tal. Mas, ao mesmo tempo, em outubro daquele ano, de 54, houve as eleições e ganhou o Lupion, quer dizer, que mudou toda a estrutura administrativa do Estado. Então, o Parigô saiu. E nós ficamos, aí começou, a Copel mudou bastante, porque já teve que entrar na distribuição de energia no interior do estado, etc. Então foi criando uma empresa bastante diferente da concepção inicial. Naquela época, lá da concepção inicial, o senhor jamais imaginava que a Copel chegaria, por exemplo, à empresa que é hoje? Ah, sim, não tínhamos ideia, porque nem a Copel na época, ela não estava, ela estava interessada na construção de usinas de maior porte, como a construção de usina e geração de energia. Ela não tinha ainda nenhuma, digamos, vocação política. Nesse ramo de distribuição. Isso ainda estava muito na frente. Naquela época havia muito pouco essa distribuição assim generalizada, com grandes linhas de transmissão, não havia. Quer dizer, cada companhia tratava de uma certa região, né? Mas então o que é que aconteceu? O Parigô, eu já estava, como é que se diz,
não tinha entrado na universidade, daí ele me convidou para entrar na universidade, porque ele voltou só para a universidade. Como ele saiu da Copel, ele não se interessou mais na minha carreira da Copel. Me convidou a ser assistente. Naquele tempo, o mais comum era você ser assistente de tempo parcial, só dava aula. Então, não era uma contradição com o trabalho profissional aqui na Copel. Então, eu acabei formando essas duas coisas. Bom, e um outro detalhe só dentro da universidade. Dentro da universidade foi criada uma obra extremamente importante, um centro extremamente importante, que é o CHPAR. Então, esse CHPAR é uma ideia do professor Isaac Milder, que era o assistente do Parigot quando eu entrei na escola. O Isaac Milder era professor aqui no Paraná, e ele tinha ido à França e tinha feito um pós-graduação, assim, equivalente a um mestrado, uma coisa assim, mas na escola francesa. E quando voltou, ele voltou muito entusiasmado, queria ser tempo integral, dedicação exclusiva, e naquele tempo ninguém era, e ele se meteu a ser. E dentro disso, junto com o Parigot, ele já trabalhava profissionalmente com o Parigot, eles tinham um escritório que trabalhavam juntos em projetos, etc. Eles tiveram a ideia de criar o Centro de Hidráulica. Era o Centro de Estudos e Pesquisas de Hidráulica e Hidrologia. E começou, eles tinham já trabalhado um pouco em chuvas intensas, etc. Instalaram alguns pluviógrafos aqui em Curitiba, fizeram um estudo sobre esse assunto. E na hidráulica ele conseguiu um pequeno modelo hidráulico por obra e graça do Leon Schumann, que era aparentado, é tio desse Maurício Schumann, que depois foi presidente da Copel e lá da Eletrobras, teve uma participação muito grande mais tarde. Mas o Leon Schumann, como era amigo do Isaac Milder, etc., ali, a colônia judia sempre tem o seu apoio uns sobre os outros. Ele ajudou dando um problema para o centro de hidráulica estudar, que era a tomada d'água da usina da Figueira, que era uma usina térmica, mas que tinha um problema de água de refrigeração e tinha sedimentos no rio. Então, nós iniciamos o trabalho do centro de hidráulica exatamente no estudo da usina de Figueira. Aliás, esse centro de hidráulica, se não me engano, foi um apoio fundamental do ponto de vista técnico-científico para a maioria das obras aí de hidrelétricas do estado do Paraná. Então, o que é que aconteceu? Nós começamos trabalhando nesse pequeno modelo. Nesse meio tempo, o Isaac voltou, né? Ele estava nisso, mas eu tinha saído para ir fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. Entrei na Universidade de Iowa, que era uma universidade famosa, a hidráulica, etc. E nesse tempo ele criou o centro. Quando eu voltei, ele tinha se desgostado aqui com esse tempo integral, que o pessoal não prestigiava e tal, e tinha arranjado um emprego em São Paulo e tinha ido embora. Então me caiu no colo centro de hidráulica. Esse centro de hidráulica é o primeiro modelo. A gente já começou a trabalhar nesse modelo. Assim, e aí as coisas mudaram novamente e o Ney Braga foi eleito governador do estado, que para o estado do Paraná foi uma mudança transcendental, quer dizer, saiu do Lupion, que era um regime político, que só se interessavam nas propinas e nas coisas, e entrou um pessoal mais sério. O Ney Braga era um político que tinha ambições de ser presidente da República e tudo, e era um político de mão cheia. E convidou o Parigot aí para ser diretor da Copel, mas não para ser mais diretor técnico, mas para ser o presidente da Copel. Então foi aí que a Copel deslanchou e saiu a fazer obras de um tamanho diferente.
Então, iniciou tratando do problema mais imediato, trouxe energia de São Paulo para atender o norte do Paraná, fez acordos com a Força e Luz, com a usina da rede ferroviária que havia aqui, etc. E começou a se interessar em fazer uma usina própria. Foi nesse período, inclusive, engenheiro Nelson, que começaram as grandes obras aqui no Paraná. Não foi assim. Nesse período, no começo da Copel, o governo federal estava organizando, digamos, o plano de desenvolvimento da energia hidrelétrica. E fez um comitê Centro-Sul, que estudou os potenciais da região Centro-Sul. E terminado isso, essa organização voltou para o Sul. Então, criou-se o que se chamou Comitê Sul. Esse Comitê Sul estudou, então, os rios aqui ainda, que eram virgens, como o próprio Iguaçu, etc. Estudou as melhores usinas e criou uma sequência de aproveitamento em função da prioridade das obras mais rentáveis. E esse o Rio Iguaçu é um rio muito favorável, então criou toda essa cadeia de usinas aí. Mas isso levaram 15, 20 anos para o desenvolvimento disso. E o senhor participou sempre disso? Isso, mas o que aconteceu é o seguinte, que a usina que se falava já desde aquele tempo da criação da Copel era a usina do Capivari Cachoeira. Esse Capivari Cachoeira era uma concepção muito interessante, porque pegava o rio no Planalto, que era o rio Capivari, a 750, 800 metros de altitude, e desviava para a Serra do Mar e aproveitava uma queda de 750 metros entre o Planalto e o litoral. Aliás, teve que ser cavado um túnel para isso. Então, para isso, havia um túnel de 14 quilômetros atravessando a serra, depois um túnel de 1 quilômetro para chegar lá embaixo, a 40 graus, assim, até lá embaixo, a caverna subterrânea, onde ficou a usina, e mais 2 quilômetros para sair no Rio Cachoeira. Então, não é uma cachoeira, são 2 rios, o Rio Capivari e o Rio Cachoeira. Então, foi o desvio Capivari-Cachoeira. Essa era uma obra que tem muita semelhança com as obras dos Alpes, por causa da altura, invasões pequenas, mas alturas grandes, que são muito econômicas, né? Porque o metro cúbico de água, quanto mais ele cair, mais ele produz. Então, é proporcional diretamente à queda. E com essa queda de 750 metros, você com a vazão média do rio era 17 metros cúbicos por segundo, quer dizer, um rio modesto, produziu 250 megawatts de energia, que para a época era uma coisa fenomenal, muito grande. E foi isso. Então, essa obra, ela era tão assim, significativa na Copel, que a Copel criou uma subsidiária para a construção dessa obra. Porque, como ela estava envolvida em toda essa distribuição, muita política, muita coisa, criou-se a companhia que se chamou Eletrocap. Então, era a Capivari Cachoeira, era uma subsidiária com as mesmas características. Eu fui diretor técnico dessa empresa. Eu dizia sempre que eu fui diretor técnico da primeira obra que eu trabalhei. Quer dizer, eu não tinha nem construído uma casa de cachorro na minha vida e fiquei dirigindo um projeto de construção e tudo. E Capivari Cachoeira, só para aproveitar o conhecimento do senhor, obviamente é uma estrutura completamente diferente, por exemplo, como a obra de Belo Monte ou então da usina de Itaipu. Ah, sim. Porque então, a energia o que é? É a vazão de água multiplicado pela queda. Então, o produto dos dois é que dá a potência. Então, no Capivari nós tínhamos alta queda e pouca água. Agora, você vai nessa usina nova da Norte Energia lá, como é que é?
A Belo Monte? Belo Monte. A Belo Monte é exatamente o oposto. Muita água e pouca E muito queda. pouca queda, quer dizer, não muito pouca, tem uns 80 metros de queda, mas tem muita água, né? Itaipu? Itaipu tem dos dois, tem muita água e muita queda. Ela tem uma queda de 100 e tantos metros e tem, o que é mais importante em Itaipu é que ela tem uma água muito regularizada, porque tem muitas usinas a montante, com barragens, com reservatórios, o próprio reservatório de Itaipu. Então, é o volume de água que permite você vencer os períodos de seca, acumulando água das enchentes, etc. Então, a usina que tem reservatórios, ela tem um nível de fornecimento de qualidade muito maior do que quem não tem reservatório. Então, essas obras da Amazônia, em que as pessoas não querem que faça inundação, etc., limitam muito o volume do reservatório. Então, o que é que acontece? A energia que se produz é uma energia que não é estável, não é constante. É cíclica, É muito cíclica. Então, essa é Belo Monte. No período das águas, ela produz os 13 mil megawatts, que é uma equivalente a Itaipu. Exato. Mas esses 13 mil se transformam em menos de 1.000 no período seco, que também dura 6, 7 meses. Então, a qualidade da energia produzida é diferente. Quer dizer, ela tem que ser complementada por outras usinas em outras regiões, porque o freguês que compra, ele também precisa ter a energia o tempo todo. Então, a energia que é assim, irregular, tem menos valor do que a energia. Agora, eu queria aproveitar esse momento para extrair do senhor, principalmente ligado aos jovens, futuros engenheiros hidráulicos e inclusive de outras profissões. Quais foram, digamos assim, os principais problemas que o senhor encontrou no desenvolvimento da sua vida profissional e quais foram também as coisas boas que aconteceram durante o desenvolvimento da vida profissional do senhor, que é extremamente rica? A minha vida ela não é muito, digamos assim, normal no sentido o que era a moda. Quer dizer, qual era digamos, a vocação do engenheiro no meu tempo? Era entrar numa companhia como a Copel, trabalhar como um técnico durante 10, 15 anos e tal, e daqui a pouco ser o chefe de alguma coisa, daqui a pouco o diretor. Quer dizer, são cargos técnico-administrativos, e que não era o que eu gostava nem o que eu pretendia. Quer dizer, eu tinha uma intenção de ser um técnico e resolver as coisas na técnica e não depender de apoio político, de opiniões, etc. Eu queria resolver as coisas do ponto de vista da engenharia do curso. E isso não era considerado muito sábio, porque o técnico brasileiro não tinha muito prestígio, assim, quer dizer, o que se fazia aqui quando precisava de alguma coisa importante? Era importar a técnica, era contratar a International Engineering, o Eletroconsult da Itália, etc., que vinham fazer os projetos. Então, veja, o projeto de Itaipu era essa que eu falei, a engineering lá, da São Francisco, junto com os italianos. E fizeram o consórcio para o projeto de Itaipu. Só quando chegou na hora, digamos, do detalhamento das diversas estruturas, é que as firmas brasileiras entraram fazendo o projeto sob a supervisão desse grupo estrangeiro. Então, o que aconteceu foi isso, que politicamente as coisas iam, havia aquela natural rivalidade para ser diretor, para não ser diretor e tudo, e eu procurei ficar na minha, ou seja, e foi facilitado para mim, porque eu deixei de ser um competidor, digamos assim, para cargos de direção, porque o que me interessava não era a direção. Passou a ser um grande profissional dentro da sua área. Ser um profissional técnico que fosse respeitado
pelo conhecimento técnico. Eu poderia aproveitar, quem sabe, esse momento, também sou professor da Universidade Federal do Paraná, e quem sabe dizer aos jovens o seguinte: se você, jovem, for um grande técnico, um grande profissional, que de fato adquire o conhecimento necessário dentro da sua área de conhecimento e que você mais gosta, você pode atingir perfeitamente o sucesso que o engenheiro Nelson conseguiu e a reputação que o engenheiro Nelson tem, não só no Paraná, como no Brasil e inclusive no exterior, como nós vamos tratar a seguir. Quem sabe essa sua decisão de fugir dos cargos mais administrativos e fazer uma brilhante carreira técnica seja um excelente motivador para os jovens de hoje que também estão tentando construir as suas carreiras técnicas. Isso é o que o meu filho, que é engenheiro e tem uma firma de engenharia, etc., ele achou, e para isso é que ele acabou publicando aí um livro sobre a minha vida, na esperança de motivar os jovens para serem mais técnicos na sua profissão. Aliás, era exatamente esta a próxima pergunta, exatamente ressaltando que o filho do senhor lançou uma biografia sobre o pai, sobre o senhor. Exato. E o próprio filho reconhecendo isso que nós dissemos anteriormente. Então eu recomendaria a você, estudante das engenharias, você profissional das engenharias, que pudesse ler esse livro para exatamente se espelhar no caminho que o senhor trilhou para muitos outros trilharem o mesmo caminho e serem profissionais altamente reconhecidos, não só no Brasil como no exterior. Essa é a mensagem que esse livro procura dar. E eu penso que a minha vida mostra que isso é possível. Agora, o que acontece é que nós no Brasil ficamos muito impressionados, damos muito valor à aparência e menos valor à qualidade. Quer dizer, você, para ser um técnico respeitado, você tem que saber de fato aquele assunto. Quer dizer, não adianta dizer que você sabe ou deixa de saber. Você tem que resolver os problemas. E se você resolve os problemas de acordo com a tua capacidade, você é reconhecido pelos outros. E aí o teu sucesso vem gradualmente, mas fruto daquilo que você realmente fez. E quem sabe o senhor tocando o Centro de Engenharia e Hidráulica dentro da Universidade Federal do Paraná propiciou, junto com pós-graduação, etc., o seu aperfeiçoamento profissional. Não é um trabalho meu, da universidade é um trabalho coletivo. Começou com a ideia do Parigô, a gente trabalhou, ele teve muito cuidado na escolha dos primeiros professores, e nós a vida inteira tivemos também o interesse de formar gente de nível alto que se dedicasse ao assunto. Então, o Centro de Hidráulica aqui na universidade se transformou num centro de excelência real. Então, o pessoal aqui trabalhava e participava desses projetos, que foi até o projeto de Itaipu. A maquete de Itaipu, inclusive, Exato. foi feita lá. Exato. Eu aproveito para corrigir. O termo maquete é um termo um pouco ofensivo para o profissional de hidráulica. O profissional de hidráulica, porque o modelo da hidráulica é uma maquete. Mas ele é mais do que uma maquete, ele é um computador analógico, quer dizer, ele reproduz o fenômeno hidráulico. Que vai acontecer lá o que vai acontecer na escala maior. Quer dizer, então, existem leis da física que são respeitadas na execução dos modelos. Então, o modelo eu posso medir certos fenômenos de velocidade, pressão, etc., no modelo e ter um resultado que se aplica ao protótipo. Então, é um trabalho de uma responsabilidade grande e os modelistas não gostam muito que falem que é uma maquete. A maquete é mais uma coisa
representação física. Na verdade, uma representação em miniatura do que acontecerá no campo, na vida Quer dizer real. que além da semelhança geométrica que a gente tem que fazer uma maquete, ela também leva em conta as leis físicas do movimento, etc., para que o fenômeno hidráulico que aparece ali seja semelhante ao fenômeno que vai do ocorrer protótipo. depois E que na você obra. possa medir o fenômeno e ter a resposta do protótipo. Então, essa é que é a grande coisa. Mas na hidráulica, então, o centro de hidráulica foi indo assim teve muito sucesso. Mas aí aparece um fenômeno tipicamente brasileiro, que é o seguinte: a universidade é um órgão federal. Então, tem toda uma burocracia obrigatória. O que é que aconteceu? Quando o centro se salientou mais, começou a fazer modelos para a CEMIG, para outras instituições, com coisas maiores, que começaram a aparecer mais, e valores mais altos, etc. A universidade, não, isso não pode. Como é que está fazendo? Então, tem que fazer concorrência, tem que fazer contrato para cada caso, não pode ter... Então... E o funcionário não pode ganhar mais do que o que está no outro lado. Começou a criar uma série de dificuldades e nós não conseguimos, porque nós tínhamos conseguido, quando o centro foi criado, aproveitando uma calinada administrativa que foi feita, digamos assim, com plena consciência. Nós tínhamos uma organização que permitia contratar pessoas, etc. E nós selecionávamos o pessoal e pagávamos de acordo com o mercado e tínhamos um padrão de pessoal técnico alto. Diferente da universidade, que é obrigada a seguir os estatutos, etc, etc. Então, chegou um ponto que não dá para fazer. A universidade, para nós, tem que fechar o centro. A universidade queria fechar. Eu dizia para eles, mas nós até agora só demos lucro. Quer dizer, a universidade, o trabalho que nós fazemos, cobramos e nos tornamos autônomos. Lamentavelmente, engenheiro Nelson, essas questões burocráticas às vezes retardam demais o desenvolvimento do conhecimento técnico em muitas outras áreas, lamentavelmente. Mas foi aí que entrou a Copel. Quer dizer, então, a maneira de sair do problema é o seguinte: quais são os funcionários que ganham acima da tabela da universidade? Então, esse pessoal pede demissão e é contratado pela Copel. A Copel contratava pela lei trabalhista, etc., e colocava à disposição da universidade por meio de um convênio. Então, a universidade continuava fazendo com aquele mesmo pessoal, só que o pessoal passou a ser... Teve que ser de outra instituição. Então, daqui a pouco, essa dificuldade também apareceu na compra de material. Então, a Copel passou a comprar o material. Daqui a pouco, tudo era feito pela Copel, mas a autoridade e a responsabilidade eram da universidade. Agora, engenheiro Nelson, tratando de um outro assunto e mostrando do reconhecimento profissional que o senhor granjeou, não só no Brasil, mas também no exterior. O senhor esteve em quase 2 dezenas de países, opinando e participando de grandes obras, como, por exemplo, na Islândia, na Colômbia, na China, na Índia e N outros países. O senhor nos poderia dar um retrato exatamente deste trabalho nos outros países? Essa coisa... Como é que você forma um prestígio técnico? Internacional ou nacional? É pela publicação técnica de padrão. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, o Capivari Cachoeira, tem assuntos técnicos muito interessantes que você resolve ali, você pode colocar num artigo técnico e publicar. Então, foi isso que foi a minha iniciativa. Por conselho de alguns mais velhos que eu
e mais sábios, vamos escrever 1, 2 artigos por ano sobre o que está fazendo. Então, o Capivari, se hoje você quiser ir na biblioteca e saber como é que é o Capivari Cachoeira, você vai encontrar meia dúzia de artigos meus sobre o Capivari. Quando você escreve artigos técnicos, se você escreve uma coisa clara, que as pessoas entendam, sintam valor e aprendam alguma coisa, você fica com o nome ligado àquilo. Exatamente. Então, quando os chineses vieram aqui nos visitar, quando houve aquela abertura para o Ocidente, que lá nos Estados Unidos fizeram aquele primeiro encontro do Nixon com Mao Tse-tung, etc. e tal. Depois veio a ministra da Energia da China, veio visitar o Brasil. E nesse grupo dela tinha gente que sabia quem era o professor Pinto. Quem é o professor Pinto? Eles perguntavam onde está o professor Pinto. Por quê? Porque eles tinham feito o dever de casa, eles tinham lido as coisas que tinham sido feitas no Brasil, eles sabiam onde eles queriam ir. Então, esse convite da China foi um convite muito interessante, porque o governo, naquele tempo ainda era tudo governo, né, na China. O governo chinês convidou um grupo de engenheiros brasileiros, de firmas brasileiras e engenheiros brasileiros, para ir à China e discutir lá durante um tempo o projeto que eles tinham e tudo mais. Quer dizer, mas eles sabiam quem eles queriam convidar. Eles sabiam que... Quando eles visitaram o centro de hidráulica aqui, e nós estávamos mostrando o modelo, daqui a pouco o chinês me contradisse. Não, mas isso aqui o senhor está dizendo não é bem assim, porque o número que eu tenho é outro. Aí eu digo, não, o número que eu dei está certo. Aí ele virou-se para um chinês mais moço, fez lá uma conversa. Ele disse, não, porque na revista Water Power, de setembro, de não sei quando, diz que esse número é tanto. E nós até mandamos buscar a revista que nós tínhamos lá, e o chinês estava certo, mas é que o projeto tinha evoluído e tinha mudado de valor. Sim. Mas para mostrar que eles estavam no Brasil... Com pleno conhecimento do que não desejava. turistas, eles estavam para tirar o proveito. E eu me lembro que nas apresentações lá da China, o chinês mais importante, lá ele disse, olha, nós não estamos interessados em man hours, quer dizer, homens-hora. Não estamos interessados em homens-hora. Homens-hora nós temos aqui em quantidade. O que nós queremos é o seu know-how. Então nós estamos comprando o seu know-how. Tanto que as firmas estavam todas meio decepcionadas, porque eram firmas de projeto, etc. Porque eles queriam saber o que é que você sabe e você nos ensina o que você sabe. É isso que eles... Então pagamos para isso, porque nós sabemos fazer também, depois que a gente souber, quem é que tem que fazer. Exatamente. E no caso específico da Índia? Não, a Índia, por exemplo, já a minha experiência é muito menor, eu trabalhei só num projeto da Índia. A Índia já é um país que tem uma tradição muito grande de barragens, no tempo dos ingleses e tudo, então eles lá têm muitos rios grandes e tudo. Então, a minha atuação lá foi uma atuação eventual num projeto, porque era um projeto que é a primeira barragem de face de concreto que foi feita na Índia. Então eu e o americano lá, que era o Barry Cook, que era o pai dessa barragem, trabalhamos lá nesse primeiro projeto hindu. E no caso da Islândia? Pois é, a Islândia é uma surpresa, porque a Islândia nunca imaginamos que um dia íamos lá profissionalmente. Eu me lembro que durante um congresso na Dinamarca, eu até convidei a minha mulher e nós fomos na excursão que havia para a Islândia. Eu disse, vamos porque não vamos ter outra chance de visitar a Islândia, um lugar tão fora de mão. Pois depois daquilo, eu fui lá 2, 3 vezes para trabalhar numa barragem de face de concreto que está bem muito alta, 200 metros de altura, que eles tinham que construir lá na Islândia. Claro que com os problemas da Islândia que são diferentes, quer dizer, a hidráulica da Islândia, a hidrologia principalmente, é muito diferente. Então esse rio, quase toda a água dele era das geleiras. Então a enchente, qual era a enchente mais
trágica, etc., é que se um vulcão aparecesse no meio da geleira, ia derreter a geleira e produzir uma grande enchente. Então essa era a hipótese da enchente, não era uma chuva, não era uma coisa, era coisas assim típicas do país. Mas a Islândia é um país interessante, porque são 200 mil pessoas e é um país rico, todos têm um nível muito alto de vida. Mas, ao mesmo tempo, tem um clima muito desfavorável. Metade do tempo você praticamente não tem o dia, né? Porque o inverno é muito escuro, triste. Mas tem muita água quente natural, então eles formam aquelas piscinas, os locais sociais são à beira de piscinas, ou dentro das piscinas, as poltronas, eles sentam ali, as mesas estão ali, o uísque, etc. Todos sentados na água quente, porque a água quente é de graça, a água quente vem da natureza normal. Mas lugares assim que a gente influenciou mais, por exemplo, foi aqui na América do Sul, a Colômbia. A Colômbia, exatamente. A Colômbia, no México. Eu trabalhei em várias obras nesses lugares. E sempre nesse setor de hidrelétricas, tanto na Colômbia quanto no México. E outro lugar também, por exemplo, no Marrocos, trabalhei bastante no Marrocos, porque aí me ajudou um pouco o francês. Meu francês macarrônico, no tempo ainda do ginásio, mas servia para enganar. Então, quer dizer, uma coisa assim, eu como um médico, você é um consultor, o teu nome passa de boca em boca. Então, se você passa bem, é porque você está acertando. Então, no meu caso, eu penso que deu certo, porque eu tive um movimento grande. Mas demora, quer dizer, é um como é que se chama isso? A inércia como é que a gente chama isso? A evolução do conhecimento, de uma forma geral? É como uma roda que você tem que fazer girar. Ela tem uma inércia, você para até pegar a quantidade de movimento para sair. Depois que pega, aí qualquer coisinha ajuda e vai embora. Né? Mas a formação do nome, da coisa, é demorado. Mas, para finalizar, engenheiro Nelson, considerando tudo que o senhor falou sobre a sua experiência profissional e principalmente sobre a atitude que o senhor tomou de ser um grande engenheiro que domina totalmente o assunto do seu ramo de conhecimento, basicamente a hidrologia, o que o senhor poderia dizer para os jovens estudantes dos diferentes ramos das engenharias e que estão pensando no seu futuro desenvolvimento profissional? Eu penso que a pessoa deve ter uma meta e seguir as coisas em direção à meta que depois você gosta de um certo assunto, estuda esse assunto para saber e para participar o quanto é possível, etc. Agora, o mundo é variável e as oportunidades mudam de um dia para o outro e você não pode garantir que aquilo que você está fazendo vai dar certo. Então você tem que estar disposto a ir se adaptando com a oportunidade real que possa aparecer, mas precisa ter sempre a meta. Agora, essa escolha entre você ficar um técnico suficiente, independente e ser mais político, e ser mais sociável e ter mais relacionamento humano, etc. Eu penso que é muito uma questão de personalidade, de cada um. De temperamento. Temperamento, a personalidade. Exato. Então depende disso. Eu sinto que eu tinha falta dessa parte mais social. Sempre, mas não tive nenhuma dificuldade sobre o ponto de vista profissional.
porque as coisas foram acontecendo e acabaram dando muito certo, para mim deram muito certo. Muito bem, nós agradecemos profundamente o engenheiro Nelson Luiz de Souza Pinto por este tempo e por esta dedicação em transmitir o seu conhecimento para os associados do IEP, para os não associados do IEP, para os jovens que estão se formando e buscando a sua carreira, os seus caminhos profissionais. Muito obrigado, engenheiro Nelson Luiz de Souza Pinto.